Eu sou Jorge Folena e com Francisco Carlos Teixeira da Silva estaremos apresentando hoje o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano dos Sindicatos e Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Abro o programa de hoje prestando homenagem ao amigo do SOS Brasil Soberano e dos Sindicatos e Engenheiros no estado do Rio de Janeiro, o companheiro Joaquim Pinheiro, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que partiu, mas deixa um grande legado de lutas pela reforma agrária, pelo internacionalismo e pela emancipação da classe trabalhadora. Nosso sentimento sincero à sua família e aos companheiros do MST. Também aproveito para manifestar nossa solidariedade aos familiares dos milhares de mortos pela Covid, diante de um desgoverno que nada faz para ajudar a população a combater e a enfrentar esta grave pandemia. Ao contrário, faz chacotas com a doença, com a vacina e com as pessoas vulneráveis para enfrentá-la. O discurso do ex-presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no último dia 10 de março, deixou clara, entre outras coisas, a necessidade da retomada urgente do desenvolvimento no Brasil, que foi deixado para trás com o golpe de 2016 contra a ex-presidenta Dilma. Depois do discurso de Lula, Bolsonaro e seus amigos militares batem cabeça para a corrida eleitoral de 2022. E, como um valentão de costume que é, Bolsonaro só consegue desferir ameaças à democracia, como convocar um estado de sítio ou dizer que é fácil implementar uma ditadura no Brasil. É preciso lembrar que os governos de Temer e Bolsonaro retomaram a agenda neoliberal e privatizante dos tucanos. Se, por um lado, estes presidentes nada fizeram em benefício dos trabalhadores e dos pequenos e médios empresários, para os muito ricos, eles foram ótimos. Já o país empobreceu. Enfraqueceram a sua soberania, as empresas públicas estratégicas que hoje são controladas pelo senhor mercado, que mesmo tendo uma participação minoritária na empresa, como a Petrobras, diz para Bolsonaro que houve dócil e obediente. Você aqui não manda em nada. Quem manda somos nós. Ou seja, o mercado controlador minoritário da empresa. Para debater estes assuntos e falar do governo Bolsonaro entre o liberalismo e o neoestatismo, vamos contar com quem, Francisco Carlos, hoje? Nós estamos aqui hoje com o nosso grande amigo, grande pesquisador, Márcio Postman, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, uma das melhores universidades da América do Sul, tá elencada, uma das únicas elencadas entre as grandes universidades do mundo, ex-presidente da Fundação Perseu Abramo, um grande pesquisador sobre grupos sociais e classes trabalhadoras no Brasil, tem uma grande experiência e uma obra relevante sobre os grupos sociais no Brasil e que, com certeza, pode nos esclarecer bastante sobre a situação não só econômica, mas sociopolítica, né, de como se movimenta a sociedade brasileira hoje. Bem-vindo, Márcio. Olá a todos, então. Satisfação estar com você, Jorge, com o Chico, grandes amigos, companheiros de trajetória de um Brasil melhor e, sobretudo, nesse programa, que já está em algum tempo, né, que a gente acompanha, o SOS Brasil Soberano. Uma alegria. Vamos conversar sobre assuntos sérios, né, mas certamente na perspectiva de superá-los. Ô, Márcio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí, estarmos juntos hoje aqui para aprofundar mesmo, né, não só a questão, que é o ponto central do nosso programa, que é a soberania e o desenvolvimento, mas também, como o Francisco falou, compreender a questão política brasileira nesse momento. E eu quero começar daí, Márcio, exatamente. O que muda, Márcio, daqui para frente, com o Lula estando habilitado a participar da eleição de 2022? O que muda no cenário político?
Sim, bom, nós fomos surpreendidos pela decisão de ministros e parte do STF nessa semana. Uma surpresa positiva, que, de certa maneira, muda as posições no xadrez da política nacional e talvez pela repercussão do discurso do presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, uma repercussão internacional, né, que, de certa maneira, vai identificando a ausência de lideranças no mundo, quando convivemos aí com mais de um ano de uma pandemia dramática, né? E no caso do nosso país, o Brasil, quer dizer, também se percebe a ausência de liderança, dado a repercussão do próprio discurso e da decisão do ministro Fachin, que não é uma decisão definitiva, ela não transitou e não foi julgada, possivelmente vá ainda até o plenário. Iniciou-se também na segunda turma do próprio STF uma decisão sobre suspensão de então juiz Moro, de tal forma que ainda não está, a meu modo de ver, definido esse quadro da presença do ex-presidente Lula enquanto cidadão político de plenos direitos. Né? Há uma novidade inegável que questiona algo que, inclusive, a defesa do ex-presidente colocou já desde 2016, não é, da inadequação do julgamento feito em Curitiba. Bom, em todo caso, esse é um fato que nós não podemos deixar de lado, porque traz alterações e coloca mais dificuldades, eu diria assim, no centro, no chamado centro político, centro-direita, né? Pelos encaminhamentos que havia sido resultados da eleição do ano passado, uma eleição que, de certa maneira, as forças golpistas terminaram tendo resultados exitosos na eleição municipal do ano passado. Os partidos que compõem o centro, o chamado centrão, né, chegaram a alcançar 45% de vitória nas prefeituras municipais, e isso, de certa maneira, reorganizou o bloco de apoio do presidente Bolsonaro e deu a ele 2 vitórias inegáveis no parlamento, seja na Câmara, seja no Senado. Né? E eu até arriscaria dizer que estava em curso uma espécie de uma segunda reorganização do governo Bolsonaro, porque, de certa maneira, se nós analisarmos o que foi o primeiro ano do governo, em 2019, um governo com uma série de debilidades, não obstante a entrega da reforma da Previdência, mas um governo muito frágil do ponto de vista econômico, político, um afastamento do país em termos de políticas, da política internacional, da presença do Brasil internacionalmente falando. E no ano passado, início do ano passado, ele faz uma mudança até inesperada, abandona as forças do lavajatismo e procura se aproximar, digamos assim, de uma parte importante da base da pirâmide social, que o presidente Collor identificava como sendo chamados descamisados, né, e depois a própria presidenta Dilma identificou como sendo uma nova classe média. O Bolsonaro fez um movimento em torno disso, ele perdeu base de apoio do lavajatismo, de classe média, mas ganhou, de alguma forma, um apoio nessa base da sociedade em função, eu diria assim, dos programas sociais, da atuação que foi importante, até eu diria assim, uma espécie de cavalo de pau na política neoliberal, porque ele não apenas ampliou drasticamente o gasto público, né? O ano passado o Brasil teve o maior gasto público proporcionalmente ao PIB da sua história, que foi importante, inclusive, para evitar que nós tivéssemos uma recessão quase 2 vezes maior do que ela acabou sendo. Ela foi de 4,1%, segundo o IBGE, mas se imaginava há um ano atrás que poderia alcançar 8%, 9% do PIB, segundo estimativas internacionais. E, ao mesmo tempo, foi uma mudança na política cambial, por exemplo, na política monetária, uma queda profunda na taxa de juros, que reduziu, por exemplo, o gasto com juros que o Brasil vinha tendo. Né? Então, ele, de certa maneira, reorganizou o seu governo e, com a maioria que teve no Centrão, evitou qualquer possibilidade de haver uma das propostas de impeachment serem votadas. Né? Nesse início do terceiro mandato, ele faz de novo uma mudança, apoiado amplamente no Centrão, mas me parece que é uma operação de grande risco, porque, embora o orçamento não esteja votado, mas o encaminhamento do orçamento para este ano é um orçamento muito contido, um orçamento muito menor em relação ao que foi o orçamento de 2020,
o que significa dizer que possivelmente o país não vai sair da recessão esse ano. E essa era a expectativa maior das pessoas que sofreram, que perderam suas atividades econômicas, os negócios, pequenos negócios, o sofrimento geral. Eu sempre digo que a primeira fase do neoliberalismo, na era dos Fernandos, o Collor e o Fernando Cardoso, nós basicamente destruímos a classe média assalariada, especialmente no setor privado. Agora nós estamos nessa segunda fase do neoliberalismo com Temer e agora Bolsonaro, destruindo a classe média proprietária dos pequenos negócios, né? É inumerável a quantidade de pequenos negócios que fecharam porque não há apoio e assim não há demanda, etc. Então é um ano muito difícil e eu acredito que as forças da extrema-direita estão apoiando uma espécie de um aprofundamento do caos no Brasil, porque talvez pudesse vir a ser a alternativa para um estado de sítio, num quadro de desordem nacional, de miséria, de pobreza, uma saída por esse nível, que é a única possibilidade que o Bolsonaro tem para terminar o seu governo, me parece, que é a afirmativa que ele não pode governar, porque o STF não deixa, porque os parlamentares, porque a imprensa, ele precisa de liberdade, e a liberdade seria, na verdade, o fechamento do país. Eu trabalho com essa hipótese, né? Mas certamente a chegada do presidente Lula nas condições que está, e a postura de estadista que vem apresentando, vai possivelmente criar um outro polo majoritário e questionará qualquer saída do ponto de vista autoritário e não democrático. Então vamos caminhando o ano 2021, depois dessa longa fala, é um ano decisivo, eu diria assim, para o país em termos da questão democrática e do enfrentamento da crise sanitária. Márcio, você citou de passagem aí um debate que me parece fundamental e de que você fez parte, que foi sobre a situação dessas novas classes médias e que agora você conclui com, novamente, um papel relevante na saída autoritária brasileira, né? Na ocasião, você debateu com o nosso caro amigo Nery, e que influenciou muito o governo Dilma, no papel da existência de uma classe média, de uma ascensão de uma nova classe média, e você advertia que não era bem assim, que isso era precário e que corria o risco de empobrecimento, de proletarização, de perda, e de mesmo agora de perda dos seus negócios, e de que esse empobrecimento jogava numa saída autoritária, jogava num voto, né, cada vez mais à direita, né? Eu e o João Roberto Martins Filho chamamos isso de fascismo, né? Ok, muita gente acha que não. Mas você fala que esse projeto dessas classes médias jogam nessa saída autoritária e que isso pode acontecer e que talvez ficar esperando pelas eleições de 2022 não seja uma boa saída. E uma boa parte da esquerda espera por essas eleições, né? Como é que fica isso? Ficar esperando pelas eleições é o projeto principal? Olha, eu concordo com os teus argumentos. Infelizmente, nós precisamos reconhecer que há uma parte da oposição, dos progressistas, da esquerda, de certa maneira, assumiu um papel meramente eleitoral. Ou seja, que há uma confiança em que seja possível alterar o rumo da trajetória do país pelo sistema eleitoral, né? Bem, eu tenho dúvidas porque, de certa maneira, entendo que nós estamos vivendo um sistema muito apodrecido de representação no país, né? Não apenas em termos partidários, mas também em termos de representação de sindicatos, de associações de bairros, moradores, instituições todas essas que foram muito importantes quando nós vivíamos uma sociedade urbana industrial, né? Nós, infelizmente, não estamos mais nessa condição de sociedade industrial. O país hoje tem uma participação da indústria de transformação que é inferior a 10% do PIB, né? Nós chegamos a ter quase 40% do PIB dependendo da indústria de transformação diretamente, sem falar indiretamente.
Ou seja, o Brasil, a composição da produção no Brasil equivale ao que era o Brasil na década de 1910. Então, obviamente, se houve uma alteração profunda na estrutura produtiva, esvaziamento da indústria, não é? O agronegócio cresceu do ponto de vista da importância nas exportações, mais de 2/3 da exportação brasileira vem do agronegócio, mas o agronegócio não é o velho modelo do latifúndio, não é, monocultor. São uma pouca produção com grandes máquinas, pouca ocupação, renda muito concentrada e um agronegócio atual no Brasil muito enfraquecido, ele é muito frágil. Eu ousaria dizer que a economia cafeeira que o Brasil teve aí na segunda metade do século XIX, até basicamente a década de 30 e 40, aquela economia cafeeira paulista, por exemplo, era muito mais forte do que é o agronegócio atual, porque, de certa maneira, a semente do café, a tecnologia do café, o ensacamento do café, a exportação do café, tudo isso era basicamente nacional. Hoje o agronegócio, nem a semente é nacional, fertilizante não é importado, as empresas de comercialização são trading estrangeiras. Então, na verdade, é um segmento importante, mas ao mesmo tempo muito frágil. Não é? Sem falar na mudança tecnológica que aponta, inclusive, para a substituição de parte significativa do que hoje poderia ser identificado com produtos agropecuários, não é? Bem, então o que sobra basicamente é o setor terciário, o setor de serviços. Não é? Bem, o setor terciário no Brasil, não é? Ele, de certa maneira, tem expressado muito mais uma forma de inchamento do que uma expansão vinculada à atividade econômica. Digo isso porque antes da pandemia, porque com a pandemia a situação fica um pouco mais difícil de perceber com os dados do IBGE, em função da forma com que o mundo do trabalho vem operando com a pandemia, etc. Mas, por exemplo, em 2019, quer dizer, quase 4/5 da ocupação total no Brasil dependia do setor terciário. E desse setor terciário, as 3 ocupações mais importantes do Brasil eram o trabalho doméstico, a segunda ocupação, o trabalho de segurança privada, e a terceira ocupação, as chamadas plataformas de trabalhadores, chamados entregadores. Ou seja, nenhuma dessas 3 ocupações, que são as mais importantes, não é, estão vinculadas à atividade econômica. O Brasil... Nem tecnologia, nem nada disso. Nada disso. Estão vinculadas ao que é historicamente no Brasil, tá certo? As migalhas da Casa Grande, dos ricos, da renda dos ricos. O Brasil responde por 2,8% da população mundial, mas em 2019 respondia por quase 10% do total do trabalho doméstico do mundo. É esse o Brasil. Tá certo? Então, é óbvio que isso aqui é um país heterogêneo, nós temos setores avançados, não podemos deixar de reconhecer isso, mas são meramente ilhas, né, modernas, são enclaves, né, num mar de pobreza, num mar de reprodução de uma vida cada vez mais vinculada, cada vez, eu diria assim, mais vinculado a uma espécie de um capitalismo de formas ilegais de atividades, de atuação. Eu diria assim, é uma espécie de República Velha renovada, né? Vamos lembrar que a República Velha é uma massa de gente sobrante num capitalismo nascente, não é? Nós tivemos várias experiências, pouco estudadas muitas vezes, não é? Mas como a figura dos jagunços, não é? Ou seja, uma tentativa de organização da sociedade à margem do capitalismo. Nós tivemos, não é, a expressão que os sertões, não é, de Euclides da Cunha revelou, não é, da evangelização, da presença justamente de igrejas, não é, buscando uma outra forma de sobrevivência à margem do capitalismo. E aqui estou falando com não sei se são cariocas, mas são do Rio de Janeiro, mas a figura que eu tenho do Rio de Janeiro hoje é uma espécie de Nova Canudos, tá certo? Uma Canudos hoje muito prisioneira aos jagunços, né, de vários tipos e modalidades, e ao mesmo tempo também há aí predomínio do fanatismo religioso, que estão dando a margem a um tipo de capitalismo, uma variante do capitalismo que a gente não conhecia pelo gigantismo que se apresenta no Brasil. Então, essa é um quadro, não é? Eu não tenho dúvida que o Brasil hoje é cada vez mais governado por instituições religiosas, pelo crime organizado, e isso, obviamente, vai questionando a ideia de capitalismo que se tinha anteriormente, que é
um capitalismo que deu certo, basicamente, eu diria assim, no Brasil até os anos 70, né, tomando como referência a década de 1930, a Revolução de 30 e basicamente até a Nova República. O Brasil e a África, o Brasil e a Coreia do Sul eram os dois países que conseguiram se industrializar no século XX, porque os que já eram industrializados se industrializaram no século XIX, ou até mesmo no século XVIII, como foi o caso da Inglaterra. Então, o Brasil teve um protagonismo inequívoco, é claro, com um problema sério de desigualdade, como nós sabemos. O problema é que, a partir dos anos 80, salvo determinados momentos, como foi o governo do presidente Lula, um pouco da presidenta Dilma, um período com alguma expansão econômica, mas, de certa maneira, modulada pela forma com que o Brasil vendia os seus produtos lá fora. Ou seja, a partir dos anos de 1990, quando o Brasil ingressa na globalização, nós fomos perdendo os vetores de dinamismo do país. E sem dinamismo econômico, nós fomos gerando, na verdade, uma massa de sobrantes. Essa massa de sobrantes vem sendo gerida por diferentes governos, tá certo? A forma de gerir não tem sido pelo emprego, mas tem sido muito mais, o que não é ruim, mas é uma dependência crescente do orçamento público. Em 1985, nós tínhamos 2,7% da população que dependia do orçamento público. Era o que havia ali no regime militar em termos de programas de transferência de renda, fundamentalmente a previdência social, não é? Mas a partir da Constituição de 88, enfim, fomos arranhando uma espécie de estado de bem-estar social. Em 2019, nós tínhamos 27% da população brasileira dependendo do orçamento público. E no ano passado, em 2020, em função da pandemia, em função de programas sociais emergenciais, nós chegamos a ter 40% dos brasileiros vivendo do orçamento público. Ou seja, é difícil imaginar que um país possa sobreviver sem dinamismo econômico, com regressão, né? Nós estamos indo para o 7º ano sem crescimento econômico. Com a recessão do ano passado, o Brasil estava mais ou menos 8% a 9% menor do que estava em 2014. É difícil imaginar que isso aí possa um país parar de pé, não é? Então, o sistema eleitoral será uma saída? Olha, eu gostaria que fosse, mas percebo, na verdade, que você tem uma série de constrangimentos e que são muito emergentes, né? Ou seja, o país não tem um projeto de saída de futuro, não é? O que nós estamos tendo são governos da emergência, são governos que lidam com questões do curto prazo. O Brasil se transformou numa espécie de pronto-socorro, ou seja, que tem que atender o que aparece. No pronto-socorro, lá, a equipe, os profissionais de saúde estão preparados para atender alguém que levou um tiro, alguém que levou uma facada, um acidente de trânsito, algo assim. Mas e as questões mais estruturais, né? As doenças, a endemia, não, o pronto-socorro não resolve. Essa é a questão, e eu acho que nós estamos empurrando com a barriga uma situação dramática, que vem se acumulando, mas ganhou agora uma importância inequívoca. E o Brasil se transforma no pária internacional, ninguém quer vir mais para cá. Quer dizer, o Bolsonaro, a família dele, só consegue ir para onde? Para Israel. Ninguém mais quer receber, não quer vir aqui o Brasil. Então nós estamos ficando numa situação inimaginável, né? Nem nos piores tempos da ditadura o Brasil esteve tão isolado como se encontra atualmente. Márcio, você, além de excepcional economista, você também é um grande analista político, um grande cientista político. Por que eu estou dizendo isso? No primeiro grande seminário que o SOS Brasil Soberano realizou, que foi em março de 2017, no Rio de Janeiro, com grandes intelectuais, grandes políticos participando naquela oportunidade, quando foi a fundação do movimento SOS Brasil Soberano, e nós estávamos ali refletindo exatamente os problemas do golpe de 2016 e as tentativas de saída, né, para a soberania e para o desenvolvimento. Você, naquela oportunidade, expressou: olha, eu talvez não acredito que haverá eleição em 2018. E digo que ganhou uma grande repercussão essa sua frase naquela oportunidade, né, foi repercutida em muitos meios de comunicação social. E, de fato, Márcio, eu verifiquei que você acertou, porque, na verdade, naquele momento, o presidente Lula não estava inelegível, não tinha sido preso, estava se iniciando o processo, muitas pessoas nem acreditavam, né, que ia dar na prisão do Lula, e, de fato, aconteceu que em 2018, apesar de ter uma eleição, vou botar assim, entre aspas, né, a ordem democrática não funcionou. Por quê?
Tivemos o episódio do Vilas Boas, do general Vilas Boas, né, que de agora vem dizer que foi uma decisão não somente dele, mas de todo o alto comando do Exército, para impor ao Supremo Tribunal Federal que não fosse aceito o habeas corpus do presidente Lula. Hoje nós sabemos tudo, nós sabemos o que a Operação Lava Jato causou na desordem, não só econômica, mas política do Brasil, inclusive com impeachment e até mesmo colaborando com a eleição direta de Bolsonaro. Você fez a análise dizendo, olha, não vai ter 2018. A eleição que teve em 2018 não foi uma eleição normal. Foi uma eleição que muitos analistas dizem, no Brasil e no exterior, que foi uma eleição fraudada. Porém, Márcio, com a decisão agora do ministro Fachin anulando, né, as sentenças contra o presidente Lula, julgando incompetente, né, Sérgio Moro e a 13ª Vara Federal de Curitiba, você escreveu no Twitter: com o Lula livre, a esperança voltou, passando a se distinguir do medo. É disso que nós queremos falar, Márcio. Existe esse novo cenário, né? E você também, como grande analista, está apontando para problemas que poderemos encontrar. A questão, Márcio, eu quero te colocar é a seguinte: como nós podemos arregimentar essas forças contra Bolsonaro, anti-bolsonarista, fora do PT, em outros meios? É possível isso, Márcio? Eu acredito que sim, e vou até me apoiar em parte do próprio discurso que o presidente Lula fez nessa semana. Ele, na verdade, se manifestou profundamente favorável a nós termos uma capacidade de interlocução com a sociedade, com seus diferentes segmentos, né? Não é possível fazer política com ódio, é necessário fazer política com inteligência, e acredito sim que de certa maneira, há uma profunda divisão na sociedade em relação ao reconhecimento de saídas, mas talvez nós tenhamos uma espécie de convergência em relação ao diagnóstico que nós estamos vivendo. É difícil, possivelmente, encontrar pessoas que estão satisfeitas do ponto de vista individual, familiar, com a realidade do país, salvo os de sempre, né, os bem aquinhoados, os ricos e poderosos, mas tirando esse extrato contido, ou seja, de maneira geral, a qualidade, o padrão de vida decaiu vertiginosamente, eu diria assim, na segunda metade da década passada para cá, né? E, ao mesmo tempo, não se percebe possibilidades de saída nesse discurso do neoliberalismo, né? Eu diria assim, houve uma narrativa que se tornou vitoriosa, aquela narrativa que o PT quebrou o país, que o PT corrupto, que a Dilma havia feito um mau governo, então tudo seria explicado pelo PT. E essa narrativa foi fundamental para virar o jogo, né? Eu diria que esta narrativa ela está muito enfraquecida. E, sinceramente, me parece que o tema central, não obstante a crise de saúde pública, né, que vivemos, as mortes, o sofrimento humano, mas a questão central me parece que segue sendo a situação econômica, né, do ponto de vista do retorno da pobreza, da miséria, da fome. Logo, essa situação, na verdade, abre uma perspectiva para derrotar esta narrativa que foi hegemônica. E qual é a narrativa? A narrativa que o país tem, não é? Uma experiência de governo que foi completamente exitosa em relação ao enfrentamento das questões sociais, não é? A política externa que nós tivemos nos governos do PT. Claro que todos os governos têm problemas, têm erros, não estou aqui para desconsiderar isso, mas o saldo que podemos fazer é inegável, não é? Que o PT teve a capacidade de reunir uma base política que lhe deu condições de tomar resultados muito importantes em termos internacionais e, ao mesmo tempo, do ponto de vista econômico e social. Então, você tem, na verdade, a possibilidade de uma nova narrativa que busque no passado e reafirme, na verdade, a necessidade do país ter uma liderança, ter um condutor, um dirigente,
né? E me parece que o presidente Lula é um dos poucos no país que pode vir a fazer isso. E ele se dispôs, né, com muita humildade, né, não obstante reconhecer a injustiça que lhe foi feita, não é, de ter retirado uma parte da sua vida e aprisionado, impedido de disputar uma eleição, não é, de condenação que ele sofreu por os meios de comunicação, etc. Isso não será reposto, mas a humildade de reconhecer que, não obstante essa injustiça, não é, ele, na verdade, entende que isso pertence ao passado e seu papel agora é ajudar a sociedade, ouvir a sociedade, conversar com os mais diferentes segmentos, conversar com os empresários, conversar com todos para construir uma grande convergência de saída do país. Me parece que isso é bastante alvissareiro em relação a compreender que, fora disso, nós temos uma disputa que não nos aponta, posso estar equivocado, a saídas convergentes. Mas você acha mais possível fazer uma aliança com outros setores progressistas agora, nesse momento? A partir dessa esperança que o Lula está dando para a sociedade? Olha, eu poderia dizer que as 3 eleições que nós tivemos, 2016, 2018 e 2020, foram eleições, né, que o grupo golpista venceu as eleições. Mas, em grande medida, essa vitória está associada à própria divisão da esquerda, dos progressistas. Certo? Nós não, embora o discurso fosse de forma geral que estávamos num processo golpista, não é? Esse discurso não se converteu em ações práticas. Não é? Parece que, em função do que pode vir pela frente, da gravidade do problema do país agora, neste ano, não é? E mesmo as eleições que vão só para o ano que vem, ainda faltam praticamente 1 ano e 6 meses, 7 meses, é muito tempo, não é? Terá, eu diria assim, a possibilidade de um diálogo mais adequado em relação a como sair da situação atual. Não me parece que, mesmo se o PT, que, embora possa contar com a candidatura do presidente Lula, que é muito forte, mas isoladamente seria muito difícil ganhar e mais difícil ainda administrar o país. Por isso, eu acredito justamente num melhor diagnóstico de todos, não é? De muita humildade, para perceber que o momento é muito grave do país, não é? E que a política precisa ser recuperada, resgatada, porque só ela pode oferecer para todos uma resposta, porque, do contrário, né, nós estamos seguindo a subordinação da política à economia. Né? E, obviamente, nesse sentido, ganham os mais fortes da economia e perdem praticamente todos. Márcio, eu lembro, talvez não seja exatamente com essas palavras, mas no furor, no máximo da campanha de Carlos Lacerda contra João Goulart, ele produziu uma frase mais ou menos assim: Jango não deve se candidatar, não deve ser eleito, e se candidatar e se for eleito, não deve governar. E se tentar governar, deve ser derrubado. O velho golpismo de Carlos Lacerda. Eu acho que nossas elites não perderam muito desse sentimento golpista, né, do velho lacerdismo. Né? E uma das coisas fundamentais é essa coisa que Dilma não soube governar, o PT é corrupto. Né? Se a gente não enfrentar isso, né, e deixar tudo nos ombros do Lula, né, a gente não vai, ao fim, né, conseguir verdadeiramente isso, fazer política e enfrentar esses mitos negativos nesse sentido. Quer dizer, houve um bloqueio do Congresso Nacional. Tudo que era mandado para o Congresso Nacional era bloqueado. Né? O comércio externo funcionou maravilhosamente no governo da Dilma. Né? As taxas de emprego, se compararem com esses anos que estamos vivendo, né, havia uma empregabilidade muito boa. Havia investimentos, uma credibilidade externa, malgrado o bloqueio, inclusive, né, do senhor Obama, né, contra
o governo brasileiro, né? Quer dizer, a gente tem que enfrentar isso e enfrentar com argumentos, em vez de esperar que a passagem do Lula resolva, né, como o rabo do cometa, todas essas questões. E isso se faz com mobilização, né? Não esperando, né, que tudo caia do céu. Porque tem uma frase do Bolsonaro que é assustadora. Ele diz: só não ganha as eleições se houver fraude. Isso é uma ameaça de golpe, não é? Ou o que isso representa? Essa frase do Bolsonaro não é original, não é? O Trump também utilizava esse tipo de argumento. Obviamente, você é historiador, eu não sou, mas se não falha a memória... Você é. A frase do Lacerda, eu não sei se não tinha a ver com o Juscelino Kubitschek. É verdade, é o Juscelino. E o Juscelino, veja, o Juscelino ganhou a eleição com cerca de 1/3 dos votos, não é? Era um governo que já praticamente estava marcado pelo acordo que o Café Filho havia feito com o Fundo Monetário Internacional, ou seja, era um governo já maquiado, não tinha base parlamentar, a receita econômica já estava condicionada ao acordo com o Fundo Monetário Internacional. Bom, ele, num ato de coragem e de dignidade, disse: olha, mas eu não fui eleito para ser governado, eu fui eleito para governar. E, portanto, ele foi buscar junto ao povo a maioria que ele não tinha. Não tinha no parlamento, e ele, inegavelmente, fez movimentos dentro da democracia, sabendo que tínhamos um Estado apodrecido já naquela situação, não é? Ele constrói várias políticas setoriais por fora do Estado. Não é? Bom, de toda forma, tirar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, não é? E levar para Brasília não foi absolutamente nada simples, mas ele conseguiu, quer dizer, na verdade ele foi construindo uma outra maioria. Então, isso, de certa maneira, é para validar o que você está dizendo. É óbvio que eu sei a importância das pessoas, de personagens na história, você certamente também sabe, mas, obviamente, que as pessoas sozinhas não fazem história, não é? É fundamental, ou seja, eu pelo menos acredito que os governos do presidente Lula, os governos da presidenta Dilma, na verdade, não começaram ali na vitória de 2002. Quer dizer, na verdade, foram governos que foram sendo constituídos desde a virada dos anos 70 para os anos 80. Não é? A quantidade de dirigentes sindicais, entre outros, que ocuparam as administrações condicionadas pelo PT, por exemplo. Não é? Vários das políticas, programas que foram instituídas, não é? Foram experimentadas em prefeituras. Então, tem um processo muito importante, ou seja, os governos são resultados de movimentos que se originam anteriormente, me parece. Então, eu estou de pleno acordo, não é? É óbvio que a mobilização que se gostaria de fazer, não é? Ela está comprometida em relação à situação da pandemia. É bem verdade que o isolamento social no Brasil talvez venha sendo feito por, sei lá, 40% da população, né, mais aquinhoada, que tem condições, inclusive, de se manter isolado. Né? A base da sociedade brasileira, infelizmente, habita, ela não reside em moradias, não é? Na verdade, reside em dormitórios. É muito difícil fazer isolamento na sua casa. Na verdade, a dificuldade econômica, a renda, enfim. Esse debate em torno de ideias, eu acho que é muito importante, e o presidente Lula, nesse sentido, tem uma capacidade de dialogar, não é? De tocar no subjetivo mais que o racional, como poucos. Então, é óbvio que a figura dele é uma figura que, eu diria assim, como eu ouvi já dizer, não é? É a volta da política, é a possibilidade da política, de certa maneira, construir algo que hoje digamos, a centralidade da economia impeça. E, ao mesmo tempo, não é, a necessidade de uma liderança. Eu acho que, assim, é importante que você reconhecer a volta do Getúlio em 1950 não foi uma coisa simples. Né? Se fosse pela elite, pela aristocracia agrária, ele não teria voltado. Ele voltou com forte apoio popular. Né? Não voltou tão forte como fora, talvez, na década de 30, mas, enfim, de toda maneira, ele inicia o seu governo com mudanças muito importantes, e acredito que esse apelo popular, o presidente Lula pode, sim, resgatar. Agora,
é preciso saber o que nós vamos fazer numa hipótese, né, de chegar ao governo. O que nós vamos dizer para o povo? Né? Descrever a dura realidade, o povo já sabe. Ele já sabe que não tem emprego, que não tem está com fome, o problema hospitalar. Mas o que nós vamos fazer que seja real? Também porque acho que é uma canseira da política, porque as pessoas já também não vão acreditando, né, nas promessas que não se realizam. O que é de fato possível para fazer? O que a gente vai fazer com a batalha cultural para que novamente não caia na mão de fundamentalistas religiosos? Sim, mas veja, como nós vamos fazer isso no âmbito democrático, em que, pelo menos eu aprendi, ouvindo outras pessoas e lendo, né, parece que o resultado da eleição municipal pouco tem a ver, os resultados das eleições municipais pouco tem a ver com as eleições presidenciais, porque a eleição presidencial, de certa maneira, é num âmbito mais amplo, mais abrangente. Todavia, as eleições municipais parece muito fortemente conectadas com as eleições parlamentares, né? Porque, de alguma forma, prefeitos e vereadores terminam se articulando a candidaturas a deputados estaduais e federais. E nós tivemos uma eleição municipal muito difícil para o campo progressista, e então, se isso for verdade, essa hipótese da conexão da eleição municipal com as eleições parlamentares, talvez tenhamos um Congresso pior do que é esse atual. É quase inimaginável, né? Um Congresso tão ruim como nós temos hoje, mas... E dura 4 anos. Exatamente. Nos Estados Unidos não dura 4 anos. Tanto é que terá a eleição o ano que vem, não é isso? Que o Trump está querendo voltar com força pelo parlamento, no caso dos Estados Unidos. Isso que o Jorge falou agora é importante, porque a população tem direito a mudar de opinião muito rapidamente. Márcio, queria te colocar aqui, até vou mudar um pouco esse eixo, mas tem uma relação com o que você estava falando anteriormente. Nosso programa aqui, você sabe, tem como objetivo também a formação, né, das pessoas, para conhecimento. E eu queria trazer para o debate, Márcio, contigo, exatamente o seguinte: é a discussão a respeito de políticas neoliberais, não intervencionistas, a exemplo do que fez os tucanos, fez e fazem os tucanos, né, e como fez Temer e está fazendo agora Bolsonaro. Estado nenhum. Ou seja, tira o povo, né, tira o povo do orçamento. O que o Paulo Guedes conseguiu agora, né, com essa proposta de emenda à Constituição para renovar um mísero, agora sim mísero, né, auxílio emergencial de R$ 175, me parece que é esse o valor, a pena entregue aos demais componentes do Estado brasileiro é muito alta. Servidores não vão ter aumento por 15 anos, ou seja, é menos Estado. Por outro lado, você tem governos com uma proposta de intervenção estatal mais intensa. Me lembro que o presidente Lula, uma frase dele célebre é aquela, né, no meu governo o povo vai fazer parte do orçamento. Márcio, explica para os nossos internautas e nossos ouvintes e telespectadores qual é essa diferença, né, de um governo vocacionado para o mercado e um governo que tem, como você falou, o caso de JK, né, a preocupação dele de governar, ter uma governabilidade com a sociedade, com o povo. Que tipo de governos são esses? Bom, eu começaria dizendo que há um desconhecimento muito grande do Brasil, né, por aqueles que se fundamentam nessa perspectiva neoliberal, né, que é algo tão simplista que se assemelha a uma visão de encanador, né, encanador, assim, menos Estado, mais mercado, ou menos mercado, mais Estado. Me parece uma ignorância relativamente grande, porque, olhando o Brasil, não é, nós somos um país cuja economia é híbrida. Ela tem Estado, tem setor privado, não é? E tem atividades que não são empresariais, inclusive, e que corresponde por quase um quarto da população ocupada, que não estão vinculadas às atividades econômicas de caráter mercantil. Bem, então o que acontece é que a perspectiva neoliberal, essa que parte da ideia de que reduzindo o Estado, porque o Estado capturaria
recursos das empresas através da tributação. Então, encolhendo esse Estado, sobraria mais para as empresas privadas ampliar os seus negócios, buscarem maior faturamento, lucratividade e, com isso, emprego. Ora, a experiência que duas experiências, né, a experiência dos anos 90 e a experiência atual, elas não apontam isso, ou seja, a redução do Estado vem acompanhada da própria redução do setor privado. Bem, nós éramos, há 6, 7 anos atrás, né, estávamos entre as 7 economias maiores, hoje nós estamos entre a 12ª economia do mundo. Então, isso de certa maneira, um resultado concreto, né, de uma visão, né, que parte do pressuposto que nós somos uma sociedade meritocrática e cada um por si só busca o mérito. Então, é a disputa dos indivíduos que resultariam num conjunto superior. Lamentavelmente, não funciona assim o Brasil, tá certo? Eu nem sei se funciona em algum país assim, mas, de toda maneira, estamos falando do Brasil. Nós temos, de certa maneira, uma visão distinta em relação a essa perspectiva de encanador, não é? De mais Estado mesmo. É que, para você ter um setor privado forte, é necessário ter um Estado forte, tá certo? Acredito que os governos do PT, na verdade, assumiram, não é, dirigiram um transatlântico, não é, que já vinha de uma trajetória. Quer dizer, o Brasil entrou na globalização a partir de 1990, não é, de forma muito frágil. Né? Nós nos abrimos para o mundo, reduzimos as tarifas, abrimos a conta de capital, etc., e utilizamos para atrair recursos estrangeiros a alta taxa de juros, né, e a moeda nossa valorizada. Então, tudo isso, na verdade, facilitou para um tipo de capitalismo de caráter mais especulativo, rentista. Muitos recursos vieram para o Brasil, mas não foram para investir, para ampliar a estrutura produtiva, mas, na verdade, para capturar os ganhos nas bolsas de valores, dos títulos públicos federais, e até mesmo na aquisição de empresas estatais por força da privatização. O que nós estamos percebendo agora, nessa segunda onda do neoliberalismo no Brasil, é que o desfazimento do setor produtivo estatal vem sendo, na verdade, absorvido não por corporações, por empresas privadas, mas sim por fundos de estados nacionais. Ou seja, é uma privatização, quer dizer, nós estamos... Vamos falar concretamente aqui, a refinaria Lantulfo Alves, não é? Ela foi privatizada e a compra dessa refinaria foi feita pelo Fundo Soberano dos Emirados Árabes. Ou seja, nós temos uma mudança no papel do Estado no mundo, em alguns países, que vem operando não mais apenas e tão somente pelo orçamento nacional, tá certo? Pelo orçamento geral, no caso da União aqui. Governos nacionais que estão operando fortemente através de fundos vinculados à reserva internacional e fundos soberanos. O Brasil criou lá em 2008 um fundo soberano que o Temer passou a retirar recursos que tinham para pagamentos de dívidas e contratos internos, e o governo Bolsonaro desfez desse fundo, né? Mas o fundo soberano tem sido muito bem utilizado em governos da Índia, da Rússia, da China, de países do Oriente Médio, da Noruega. Né? Então, ou seja, você está tendo, na verdade, fluxos de capital estatal que está adquirindo o sistema produtivo e passando a ter empresas estatais que são tão grandes ou gigantescas, maiores que empresas privadas. Isso não é um fenômeno apenas da China. Isso tem a ver com a forma de organização do país através de um Estado nacional que opera com recursos internos, advindos justamente da tributação, arrecadação de receitas, taxas e contribuições, mas que também opera através de fundos, né? Fundos aí, soberano, no caso, o fundo de reserva. O Brasil não tem mais o seu fundo soberano, mas o Brasil tem o seu fundo de reservas. Lá em 2018, ainda durante a preparação da campanha, quando ainda o presidente Lula estava livre e era candidato, né, o desenho do programa de governo, ele tinha, na verdade, uma base de financiamento através do uso de recursos, uma parte pequena, inclusive,
dos recursos desse fundo de reservas estrangeiras. O Brasil podia utilizar isso, né? Ou seja, nós estamos vivendo um ano, não é, diante da pandemia, que o país se mostra incapaz de produzir, inclusive, máscaras, né, insumos de saúde. Na década de 80, cerca de 45% dos insumos da indústria química, por exemplo, que está vinculado à saúde, vinha do exterior, 55% era feito nacionalmente. Em 2019, os insumos na área química, 95% são importados. Ou seja, é preciso mudar drasticamente isso, porque, do contrário, se o país quiser voltar a crescer, ou seja, crescer significa, de alguma forma, emprego, renda, as pessoas vão querer consumir. E não há base produtiva atual que possa atender essa demanda. Vai precisar aumentar as importações. Então, o Brasil precisa se reconverter nesse sentido, né? Isso precisa de uma grande articulação com o que resta do setor produtivo. Nós temos ainda a quarta maior indústria têxtil do mundo. Nós tivemos grandes complexos que estão sendo esvaziados, mas eles podem ser recuperados. O Brasil tem espaço nesse sentido, não é? Agora, o que define isso? O que define a política, tá certo? E hoje a política é a grande ausente, porque, na verdade, a política nos daria condições de fazer uma intervenção, né? Uma intervenção, como o presidente Lula falou. Ou seja, é preciso ter um Estado indutor, tá certo? Um Estado que vá à frente, um Estado que puxe o investimento privado, inclusive. Quase nada. A relação entre indústria química, setor químico e vacina, quer dizer, um país desse tamanho não ter capacidade de produzir, né, os componentes de uma vacina, que a Índia ou que a China, que são países que estavam, né, mais ou menos no mesmo patamar, o Brasil um pouco desequilibrado em relação a capacidades do Brasil, e que a gente ficou paralisado porque não tem um componente fundamental para produzir vacina e a população morre. Isso é dramático. Como falar em soberania se a gente não consegue produzir a maior parte dos medicamentos e dos componentes de vacina? Mas não é por falta de inteligência. Não. A inteligência nós temos, as universidades estão aí, os cientistas estão aí. Foi uma opção, o Márcio descreve isso agora, para mim fica muito claro, uma opção que se tomou em 2013, 2014, é um país que crescia, sexta economia, estamos na 12ª economia hoje, com um fracasso total, quer dizer, com a indústria nacional inexistente. O Brasil se tornou, como o Márcio falou no início do nosso programa, um país agrário. Deixamos de ser um país industrial. Hoje, infelizmente, a força de obra, né, Márcio, como você colocou, são, primeiro, empregadas domésticas, segurança, trabalhadores da segurança e entregadores de aplicativo, trabalhadores de aplicativo. Ou seja, é um país que se desindustrializou tendo inteligência. Isso que é mais sério, Márcio. Isso que é muito sério. Mas até um comentário adicional, quer dizer, o fato de nós estarmos nos transformando numa grande fazenda não significa que esta fazenda, ao produzir alimentos, de maneira geral, esteja preparado para atender os consumos do mercado interno. Não é? Quer dizer, o Brasil foi, por muito tempo, um país agrário e convivia com muita fome. Não é? Castro... Vários estudos, na verdade, foram mostrando a incompatibilidade da oferta agrícola em relação às necessidades internas. Nós somos um dos maiores produtores, não é, exportadores de carne, e o preço da carne no Brasil atualmente está lá nas alturas. Não é? Nós somos o maior... Castro, a geopolítica da fome. Exatamente, dos anos 50, não é isso? Nós somos o maior produtor e exportador, não é, de açúcar e de cana, né? Mas vamos lembrar que em março do ano passado não havia álcool gel, não havia oferta. Então, o fato de você produzir não necessariamente garante o mínimo da demanda interna, porque os interesses estão voltados, não é, para obter maior lucro, e que muitas vezes ele vem das exportações, da venda em moeda estrangeira. E é isso que ajuda a entender por que num país que vive um quadro depressivo, não é, de queda no consumo, e faltam, na verdade, produtos alimentícios que terminam empurrando para uma inflação de alimentos tão grave como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Né? Exatamente. Eu poderia sintetizar, Márcio, que você falou nesse programa de hoje,
né, nesse período do golpe mesmo, de 2016 até agora, na destruição completa do Brasil. Quer dizer, a classe dominante brasileira optou pela destruição de um projeto de nação pensando somente no egoísmo dela. É isso que eu estou entendendo. Só no egoísmo dela de exportar, mas é algo muito pequeno dentro do concerto total do mundo. Quer dizer, é muito pouca coisa. É uma gente que não se preocupa com o seu povo, não tem nenhum compromisso com o país. Ou não, Márcio? Não, eu denominaria, na verdade, a grande desistência histórica, né? Porque o país, por força das suas classes dirigentes, está desistindo de ocupar um espaço pelo qual se lutou muito no passado para chegar até ele. Então, é uma desistência. O Brasil, que tem uma estrutura produtiva, e jogou fora, né? O papel da Lava Jato, por exemplo, né? Que é importante, certamente, no enfrentamento da corrupção, né? Mas o país fez tudo errado, né? Não se pode combater corrupção destruindo a estrutura produtiva. Não existe empresa corrupta. Existe direção corrupta, presidente da empresa corrupta, ou seja, em qualquer país o corrupto é preso, né? E o que nós estamos vendo no Brasil é que já está, justamente a Operação Lava Jato, suas articulações externas, né, interesses externos, levou justamente a que o golpe de 2016 centrasse no problema, na questão que é um dos principais ativos que o Brasil tinha, que era a Petrobras. Nós estamos diante de um desmonte de uma empresa, né, um país que perdeu a autonomia, digamos, de definir o preço interno do combustível. Nós estamos com mais de 6 aumentos, né, em praticamente 2 meses do ano no preço do combustível. É insuportável, né, para a população, mas para quem está preocupado fundamentalmente em dividendos, né, como são os acionistas, né, pouco importa se a população tem ou não combustível, não é? E os impactos que tem isso para os preços dos alimentos, né? Mais um pouco e chegaremos às antigas monarquias da França, não é isso? Se não tem pão, vai brioche, ou seja, se não tem a gasolina, então utiliza querosene dos aviões. É realmente um desleixo profundo das condições básicas da vida da população brasileira. Márcio, olha, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Passou muito rápido, né? Pô, daria para nós ficarmos aqui conversando 2 horas, 3 horas, porque realmente você, para mim em particular, eu posso dizer por mim, quer dizer, você tornou fácil, né, toda essa situação política, econômica do Brasil, social também, né, dessa grande tragédia que nós estamos passando. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Uma alegria. Mais uma vez, é um prazer imenso ficar com você. Muito obrigado, Márcio. Olha, esse aqui, gente, é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do estado do Rio de Janeiro. Convidamos todos vocês para na próxima semana, da qual nós estaremos discutindo exatamente a Lava Jato e todo esse complicado sistema judiciário brasileiro. Para isso, nós vamos contar com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que vai nos ajudar a compreender esse processo contra o presidente Lula, quais as consequências, como o Márcio falou aqui, inclusive hoje, né, de recursos, como que isso vai se desenvolver. Então, já fica o convite para a próxima semana, para um novo Soberania em Debate, e agradeço a todos até aqui. Tchau!